Olá, pessoal, boa noite. Não sei que horas vocês estão assistindo esse vídeo aqui, se é de manhã, se é à tarde. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse vídeo vai ser lançado tanto no Terapia em Casa quanto no meu canal, além de Erradestesia. E como vocês estão vendo aqui, o Eduardo está aqui conosco. E esse bate-papo, esse vídeo vai ser de um bate-papo, porque recentemente Eduardo e eu temos conversado muito nos offline de vídeos no WhatsApp. E aí a gente falou assim, Eduardo, por que a gente não começa a bater um papo online? Porque gravar esses nossos papos, porque tem tanto assunto bacana. Aí eu convidei ele falou assim, vamos embora bater papo, Cíntia. Então, esse vídeo é isso. Será um bate-papo de uma conversa de duas pessoas que estão nesse processo de expansão da consciência, de tentar descobrir quem somos, onde estamos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui. Não temos pretensão de dar respostas para ninguém, que na verdade não temos, na verdade, Eduardo? Ah, com certeza, Cíntia. Bom dia, boa tarde, boa noite a você, a todos, né, que estão ouvindo a gente. É exatamente isso. A ideia aqui é um bate-papo para trazer novos pontos de vista que talvez alguém não tenha e não levar nada como verdade, né, absoluta, apenas raciocinar, ver outros pontos de vista. Acho que essa é a grande proposta. E aqui a gente fala de tudo do jeito que a gente sempre faz, né, Cíntia? Sempre os nossos bate-papos aí. Então, por que não compartilhar, né? Compartilhar essas ideias. Se servir para uma pessoa e fizer bem, Cíntia, fizemos o nosso trabalho, não é mesmo? Verdade, é verdade. Tem sido muito legal fazer trocas com você, Eduardo, porque eu tenho percebido o quanto ouvir outra pessoa, outro ponto de vista, né? Muitos assuntos nós discordamos, mas é muito legal ouvir a outra pessoa, ouvir o outro lado. Esses dias, interessante que ontem, eu vou até trazer um assunto pessoal aqui, eu estava conversando com meu marido, minha filha, meus filhos, né? Eles vão em escolas católicas aqui no Canadá. E recentemente a minha filha tem feito bastante questionamentos para mim sobre ela estava me ensinando, ela estava falando uma oração em francês, porque a escola que ela vai é católica. Nós optamos colocar eles nessa escola católica porque tinha o francês. Eu queria que eles aprendessem as duas línguas, tanto o inglês quanto o francês. E perto da minha casa, a escola, que era a pública perto da minha casa, não tinha francês. Então, eu fiquei naquele debate, eu não queria, mas eu falei, sabe de uma coisa? Vamos deixar eles na escola católica. Só que eles têm religião, né? E aí ela estava me explicando sobre, ela estava fazendo, não era o Pai Nosso, era alguma outra coisa em francês. E aí eu questionei ela sobre o sinal da cruz, né? Porque a gente tem uma conversa muito aberta que eu ensino as crianças sobre chakras, a importância que nós não somos apenas esse corpo, né? Só que ela tem 7 anos e a cabecinha dela tá dando uma bugadinha, né? E aí ela veio perguntar para mim, eu falei assim, você não precisa fazer o sinal da cruz se você não quiser. E aí ela falou assim para mim, mas eu fico embarrassed. Ela falou assim, as pessoas ficam me olhando, mamãe, mas eu não quero fazer. Eu falei, então não faz. Então ontem teve reunião de escola e eu conversei com a professora. Eu falei para ela, né, que nós não somos católicos, as crianças estão lá por causa do francês. E ela falou, não, tá tudo bem. E quando chegamos em casa, meu marido e eu começamos a conversar sobre isso. E ele discordou, porque eu não conversei com ele antes, tá? Então eu falei, nós não somos católicos, que isso é um fato. Mas ele falou assim, só que você não poderia ter falado por mim, né? Aí eu falei, faz sentido. Porque nesse processo, Eduardo, de despertar, às vezes a gente tem a tendência de levar tudo para o pessoal. Pelo menos eu tinha. Num momento da minha vida, eu levava tudo para o pessoal, achava que as pessoas estavam me atacando. Hoje eu já consigo observar isso, né? E ele falou assim: eu não gostei que você falou, porque você só se representou, falou sobre você. Eu falei, mas nós não somos católicos. Você vai à igreja? Ele falou assim: não, não vou, mas você não deveria ter falado por nós. Eu falei, ok, desculpa, tudo bem. E ele falou assim: e por que você acha que é errado fazer o sinal da cruz? Né? Aí entrou nesse debate, eu e ele. Olha onde a nossa conversa está indo. Aí eu falei assim,
por alguns estudos que eu já fiz, algumas leituras que eu tenho feito, e também não faz sentido para mim mais para minha vida. Ele falou, mas você não pode dictar isso para a criança. Eu falei, tá certo, mas eu também posso explicar para ela que ela não precisa fazer só porque a professora está querendo que ela faça. Então, assim, a gente ficou num debate bem interessante. Nenhum estava errado, nenhum estava certo, todos os dois tinham ponto de vista. Eu achei bem interessante isso. Mas ele falou assim, eu não vejo nada errado as crianças fazerem. Eu falei, eu vejo. Mas é engraçado que eu estou falando de uma pessoa que não vai à igreja, né? Mas eu acho que ali naquele momento tinha alguma coisa de marido e mulher, no sentido assim, de você não dar a última palavra, não sei. Mas foi tão interessante isso, no sentido de como, às vezes, a gente ouvir um outro ponto de vista fez sentido o que ele me falou, porque eu não deveria ter exposto, ter falado, porque a gente não combinou antes, né, sobre isso. Meu ponto de vista era diferente do dele. Ele tá certo? Eu tô certa? Ele tá errado? Ele tá errado? São pontos de vistas, né? Ninguém tá aqui para decidir verdade absoluta, porque não temos, né? Exatamente. Ô, Cintia, olha como vem esse exemplo que você trouxe, como ele vem em frente, né? Com esse projeto. Então, qual que é a proposta aqui, fazendo um link com o exemplo? Entender que todos nós somos cheios de verdades temporárias, né? Então, eu já passei por várias religiões, tive vários estudos, né? Cada fase da vida, e aquele momento era a minha verdade. Então, quando eu estava numa outra denominação, outra não, quando estou em nenhuma, né? Mas quando eu estava em alguma denominação, eu falava para as pessoas daquilo, né? Por exemplo, os dogmas, as coisas que eu aprendi, eu falava. Por quê? Porque, em última instância, Cíntia, a gente quer o bem da outra pessoa. Só que a gente quer o bem dentro da nossa mente, da nossa verdade, daquilo que a gente acredita, e a gente começa a querer compartilhar, né? Cíntia, quanto ao sinal da cruz, né? Então, trazendo aqui dentro das verdades temporárias, qual que é a verdade temporária hoje que eu vejo, o meu ponto de vista, né? Então, assim, a verdade temporária e ponto de vista. Então, assim, para a pessoa que está assistindo a gente, assim, não é para acreditar, é para raciocinar e ver se faz sentido ou não, né? Isso. Olha só o sinal da cruz. Para falar do sinal da cruz, nós temos que entender a cruz, né? O que é a cruz? Então, a cruz é um símbolo, né, ligado ao cristianismo, que é uma religião abraâmica, né, que está ligado ao judaísmo, né, tem essa também, e tem a cruz. Nesta cruz, quem nós temos lá pregado na cruz? Jesus, a figura de Jesus, né? Precisa entender o aspecto inconsciente do sinal da cruz. Então, assim, viemos todos sobre o ensino religioso de uma forma ou de outra, e você perceba, quando você disse à pessoa lá sobre não fazer, mesmo quando ela fala, não, mas nós não somos católicos, mas mesmo assim tocou. Talvez pela questão do casal, talvez não. Talvez, Cíntia, porque aquilo ali já está tão enraizado no inconsciente dela que ela não consegue largar de um momento imediato, porque viu vô, avó, a maioria de nós passou né, pelas denominações religiosas e aprendeu tudo isso. Então, muito mais que você fale pela boca, eu não estou mais vinculado, será mesmo que não está mais vinculado? E as afirmações que você fez lá dentro, os contratos, né, os votos, em algum momento você já se desligou, né, dessas conexões? Então, por exemplo, assim, se eu vou lá e me batizo na Igreja Católica, igual eu fui, eu estou fazendo um contrato, tá lá, um ritual, lá, tá usando água, tem vela, tem fogo, tem o declamar de quem estiver fazendo ali, a fundo da criança. Não, você fez um contrato. Esses contratos você não lembra mais, que possivelmente você era uma criança. Contudo, são laços energéticos. Então não adianta falar, não sou mais. Quando você fala assim, então não vamos mais fazer o sinal da cruz, por exemplo, não precisa de tudo isso, né? A pessoa fala, mas não, melhor não, tal. Por quê? Porque tem um programinha rodando lá atrás que ainda é necessário, você precisa fazer, né? Ligado ainda, se não fizer, vai para o inferno. Se fizer, vai para o céu, é pecado, né? Lembrando que a origem da palavra pecado é errar o alvo, né? Então, essa é toda uma discussão. Mas, além de tudo isso, a gente tem a imagem de Jesus na cruz, sangrando, machucado, né? Agonizando na cruz, e as pessoas adoram essa imagem, né? É como se fosse, por exemplo, Cíntia, se você pegar uma situação que alguém te salvou,
né, numa situação de crime, você pendurar aquela pessoa que te salvou numa parede e os buracos da bala lá, ou das feridas que matou essa pessoa, você ficasse falando, olha, são as chagas, isso aqui foi para salvar a gente, né? E no domingo, talvez, você pega o corpo, o sangue de Cristo e consagra, né? Também é um ritual. Então, o que que acontece? Por mais que a sua primeira camada de consciência enxergue a cruz, tudo isso como algo bom, algo que está trazendo coisa boa, de Jesus, de uma autoridade, está tudo bem, não tem problema nenhum. Precisa entender o que o aspecto inconsciente da sua mente está entendendo sobre isso. O que a sua mente está jogando de energia, frequência e vibração. Quando você entra naquele arquétipo, igual o arquétipo da águia, voa alto, enxerga longe, né? Aí geralmente advogado coloca aquela águia lá atrás, bonita, né? Para enxergar longe, ter sucesso nos processos, aí fica solteiro, porque a águia é sozinha, né? Então, assim, esses arquétipos são informações. Cristo na cruz também é uma informação, e o seu inconsciente responde com vibração. Então, muito ali são reafirmações, eu sou pecador, eu sou errado, né? Eu sou devedor, e estou sobre um crivo de julgamento, que mais hora, menos horas eu vou ser julgado. Então, o que acontece, Cíntia? É tudo muito bem enraizado no inconsciente. O problema, e agora um ponto de vista, né? O meu ponto de vista, igual a gente estava conversando, e a minha verdade temporária é essa aqui. Qual é o seu nível de consciência com relação a isso? Você sabe que o sinal da cruz, ele é um pentagrama. Ele começa aqui de baixo, eu não gosto dele fazer, mas ele é um pentagrama, né? Exatamente a estrela do pentagrama. À toa, não é à toa. Na frente dos chakras, nós que somos radiestesistas, né, assim, que trabalhamos essa questão dos chakras, coisas para se pensar. Coisas do cardíaco, então. Aí, quando você fala para uma criança de 0 a 7 anos, aí, pelo que você comentou, 7. e ela já falando, olha, eu não me sinto bem, cara, ela já tem esse conhecimento, quem não tem somos nós. Né? Então, para ela já não está funcionando. A questão, Cíntia, se vai fazer ou não vai fazer, não é importante. O importante aqui é a consciência, é saber por que eu estou fazendo. Quem mandou eu fazer? Qual é o interesse da pessoa ou religião que mandou eu fazer? Vai a fundo, estuda, porque daí você muda o seu ponto de vista, você aumenta a sua carga de informação, você deixa de ser papagaio, repetidor que os outros te contaram e vai ter a sua opinião. E a sua opinião, com a minha opinião, com a opinião da Cíntia, não precisa ser igual. Claro. A gente vai conversar e chegar a novas conclusões, porque ninguém tem o mesmo ponto de vista e todas as verdades são temporárias. O meu caminho no despertar, eu percebi muito isso. Uma hora você acha, para caramba, isso aqui, daqui a pouco aquilo ali desmancha, fica pequeno, se abre mais 20 portas, né? Então, é complicado o ponto de vista. Quando eu toco nesse assunto, Cíntia, eu sei a delicadeza que eu tenho que tocar nesse assunto, porque é complicado, né? Está muito enraizado. Qual é o convite, né, Cíntia? Vamos tirar esse Jesus da cruz, né? Vamos trazer... Caramba, estamos falando de um avatar, tanta coisa bacana, bonita, alta vibração, alta frequência, né? Outros níveis de experienciações que esse avatar trouxe para a gente, quantas curas, muita coisa deturpada, mas caramba, né? Essa energia crística que acoplou em Jesus. Vamos entender o que esses caras ensinaram para a gente. Você fica lembrando deles sangrando, né? Vamos combinar que a humanidade já está na maturidade para parar e cair nessas? Né? Mas é só um ponto de vista, Cíntia, e estou aberto para ouvir outros pontos de vista também. Não, é mais ou menos isso. Porque observação, Cíntia. Aí você pega a pessoa com nada contra de novo, tá, pessoal? O pingente com a cruz. Um monte de gente usa, não usa um pingente? Claro. Quando eu atendo uma pessoa na radiestesia, abro o vídeo e vejo que ela tem uma cruz no peito, um arquétipo, eu já sei, quando eu for medir lá com o nosso pêndulo, eu já sei o que eu vou encontrar lá. Eu já sei. Tá fechado, tá hipoativo. Né? Tá travando. É isso. Tem um porquê, gente. Tem um porquê. Você sabia, Cíntia? Só falar dessa aqui, eu libero para você falar. Não! Tem uma pedra no Vaticano, que já foi no Vaticano, aquela praça lá que o Papa faz as missas, né? Naquelas datas especiais. Tem um obelisco lá no meio. Né, uma pedra, ali é um cristal. Você sabia que aquele cristal veio do Egito? Aquele cristal lá veio do Egito. Né? Então, assim, tem muita informação registrada ali naquele cristal. Né? Aquilo ali é um ponto de energia.
O cristal na radiestesia também, se a gente não programa o cristal e fala assim, vai alinhar o chakra da pessoa, ele é um baita cristal, tem muita energia ali. E muitas dessas energias que as pessoas vão lá de adoração, ou chegam lá sofrendo, peregrinando, essas energias mais densas, né? São colocadas e armazenadas naquele cristal. Duarte, você tá indo longe, hein? E tem outra, viu? Ele tem outras pedras ali na região do Vaticano, ali, Cíntia, que é da Grécia. Então, sabe aqueles lugares lá que um matava o outro, jogava seus leões? Tem muita pedra no Vaticano com essa energia. Lembrando, pedra é uma consciência, pedra é um cristal, e ele tem a sua função energética nos locais. Só o meu ponto de vista. Mas isso que eu estou falando é conhecimento, viu? Estuda lá para você ver de onde veio o obelisco do Egito, de Roma. Veio do Egito. Não, isso é verdade. Voltando só ao começo, eu acho que o meu ponto que eu queria passar para ela era o seguinte: ela pode ter a opção de fazer ou não fazer. Porque, na verdade, talvez eu não consegui me expressar e não fui feliz na comunicação com meu marido, porque teve momentos da minha infância em que eu me sentia obrigada em fazer algumas coisas porque as outras pessoas estavam fazendo. Então, o que eu queria ensiná-la, que eu queria que ela tirasse daquilo que eu estava dizendo, era o seguinte: ela tem a opção de escolha. Não que o meu ponto de vista é que ela não fizesse, o pai que faça, mas ela pode escolher fazer ou não fazer, porque os amiguinhos estão fazendo, a professora está fazendo. Então, o que eu fiz naquele momento, em inglês a gente usa a expressão get her back. Like, a ideia que eu tive naquele momento era assim, para falar para a professora não a deixar desconfortável, e eu sei que vai ter momentos na vida dela em que ela vai ter um monte de desconforto, quando as pessoas quiserem que ela faça alguma coisa, porque eu passei por isso. Eu acho que quando eu estava nos meus 20 anos, não me lembro, eu sempre tive o processo de passar por algumas religiões. Quando não fez mais sentido ver aquele Jesus na cruz, aquilo me incomodava quando eu entrava dentro de uma igreja católica. Porque assim, por que está ali aquele símbolo daquele homem morto? Não ressuscitou? Se é que ressuscitou, enfim, não é esse assunto. Se é que existiu? Se é que existiu, tá, mas não é sobre isso. Não fazia sentido. E aí, quando a gente entrava em algumas igrejas, eu vejo algumas pessoas fazendo. Respeito muito quem faça isso. Mas colocando, ajoelhando e fazendo o sinal da cruz, eu não queria fazer. Mas eu me sentia tão mal por não fazer. E algumas vezes eu fiz porque tinha algumas pessoas fazendo. Então, só hoje, com 44 anos, que eu consegui entender, um pouquinho antes, tá, gente? Que eu não preciso fazer porque o outro está fazendo. É esse o ponto de vista. Todos esses 18 minutos de conversa foi para falar o quê? Que esse é o meu papo com o Eduardo. É sempre assim, a gente vai longe. Não precisa fazer porque o outro está fazendo, a gente não é gado. É só isso. É questionar. Era isso que eu queria passar para minha filha de 7 anos. Mais nada. E se ela vai fazer ou se ela não vai fazer, só o tempo vai dizer, né? Porque, de novo, ela é minha filha, mas ela não pertence a mim, né? Então, assim, esse ponto, você também é pai, né, Eduardo? Esse ponto é demais interessante, né? Quando eu consegui entender isso, teve um momento meio doloroso, viu? Porque, na verdade, eu tive que olhar para os meus pais também, né? Ou dessa família que a gente nasce. Porque a sensação de que a gente é dono daquele ser pequeno, né? Principalmente eu como mãe, muito dentro mesmo, das entranhas, aquele amor, aquela, né, aquilo. E aí você percebe que não, ela vai ter o caminho dela, a história dela. Eu só fui um corpo na qual ela gerou, saiu dentro de mim, mais nada. Mas choca, né? Muita gente que está aqui é mãe e pai. O que você tem para dizer sobre isso, Eduardo? Eu acho que você falou uma palavra aí, quem é mãe principalmente, né, vai ser esse amor das entranhas, né, essa coisa que a gente tem. Aí eu trago para um questionamento também, né? Existe maior amor que você deixar ser livre, deixar viver? Não é fácil, né? Quem que está aprendendo? É o ego, né? Sou pai, sou mãe. Você não é.
Você está, né? E a pessoa que está ali também, o nosso filho, também está. É uma consciência encarnada num corpo que veio fazer alguma coisa, tem um trabalho, tem um porquê, tem um motivo, uma razão maior por trás dela estar aqui. E a gente tem que deixar fluir. O que a gente tenta fazer, e é briga, porque o sistema bate pesado para desvirtuar, né? A gente tenta fazer assim, reto agir, reto pensar, reto falar, né? As regras de convivência de sociedade. Agora, o que farão, Cíntia? E aí, quanto tempo a gente consegue segurar embaixo do braço? Eu, por exemplo, eu sou pai de menina. Quanto tempo que será que vai demorar para aparecer uma pessoa aí? Pai, tô gostando, daqui a pouco tô namorando, daqui a pouco tô noivo, daqui a pouco casou, foi embora, daqui a pouco tá vivendo outra vida, tá vivendo outro rolê, tá vendo a vida dela, né? Então, como a gente não pode ter, resta nos dar apoio. E lembrando, né? O maior amor que a gente pode dar é deixar ser livre, deixar experienciar, né? Sem ficar colocando muita ladainha na cabeça. É um desafio. Nossa, é um desafio constante, porque, por exemplo, eu vejo quando eu vim para cá no Canadá, né? Nós temos, minha mãe teve 12 filhos, né? E teve uma que a gente adotou, né? Foi morar junto com a gente, então a gente fala 13, né? Mas minha mãe pariu 12 vezes, eu fui a última a nascer. Então, é uma família muito intrigada, muito juntos, nós somos, e isso é um motivo de orgulho para essa família, né? Porque todo mundo muito ligado, muito junto, mas aí a gente percebe que cada um tem sua individualidade, somos extremamente diferentes um do outro, né? Eu acho que eu sou a caçula, né? Que eles usam esse termo, e talvez a ovelhinha negra da família, vou usar essa palavra, tá bom, gente? Porque já é falsa, já é expressão, mas eu sei que talvez muita gente não gosta desse termo. Mas Você é enfim, uma ovelha mística da família. a família, né? É verdade. E para minha mãe não deve ter sido fácil quando eu vim para cá, né? Por mais que seja, tenho 12 filhos. E na verdade eu vim só para estudar, né? Eu saí daquele lugar, daquela família, sair, né? Então é sair, é tipo assim, como assim? Esse pintinho aqui tá saindo desse grupo, tem que ficar todo mundo junto, né? E aí depois aconteceu várias coisas e muita gente saiu também depois. Mas é isso, e é bom eu trazer essa reflexão, porque isso pode acontecer comigo. Minha filha pode querer morar no Brasil, né? Ou em qualquer outro lugar do mundo. Então, vou segurar? Nem tem como fazer isso, né? Não, em última instância, a questão é tomar consciência que a gente não tem controle. É. Tem controle, a questão é você tomar consciência. Quando você, ah, cara, fez 18 anos, Cíntia, legalmente, faz o que quer. 18, 21, né? A questão é financeira. E hoje em dia, com o Instagram, né? Qualquer pessoa que levanta o celular, começa a gravar, começa a fazer dinheiro, assim, o que trava é financeira. A hora que ela conseguiu a liberdade financeira dela, ela conseguiu a liberdade total dela. Vai para onde quer. Pode ser. De vez em quando dá uma ligadinha. Ou eu brinco com a minha filha aqui, assim, eu falo assim, eu acho que daqui uns anos vai ser assim, tira o papai do sol. Não é? É o tipo de cuidado que a gente quer. Vai estar velhinho e tal, né? Eu fui pai meio tarde também. Mas, enfim, o negócio, assim, é deixar essa criançada livre, porque de um tempo para cá, muita coisa boa e muita coisa ruim também, mas muita coisa boa encarnou aqui na Terra, né? Veio para cá. Então tem muita gente aí que vai ter muito o que entregar ainda. Então tem que deixar ser livre, né? Se deixar trancada dentro de casa no celular, ela não vai fazer a missão. Até porque tem todo um sistema também para ela não fazer a missão. Então tem que deixar livre. Liberdade é a palavra. Liberdade é o amor, talvez, né? Uhum. Eles questionam muito, eles me veem, né, trabalhando com pêndulo. Eu comprei a gente explica bastante sobre os chakras. E esses dias, meu filho veio, né, ele tava querendo usar o pêndulo, né? Eu falei, tá, né, vamos sentar aqui, vamos ensinar. Nossa, Eduardo, ele tem 10. Ele é mais interessado na radiestesia do que ela, né? Rapidíssimo, e ele conseguiu movimentar o pêndulo, e aí ele começou a questionar, como é possível? Eu expliquei para ele, já tem menos amarras do que nós, né? Esses 10 anos. Não sei se a sua filha se interessa por isso, ela já fez perguntas para você, como é que é? Ah, ela meio que vive isso aqui também. Ela meio que Ah, vive. Ela gosta, ela presta atenção em outros assuntos também, não só a questão do pêndulo, né? Aí eu tenho para mim, sim, ponto de vista,
que nenhum de nós que trabalha com essa ferramenta, a radiestesia ou as radiônicas, né, essa tecnologia, acho que nenhum de nós é a primeira vez que trabalha com isso. Já viemos. Eu falo do meu caso pela extrema facilidade que eu tive em operar a ferramenta, né? Então eu tenho a impressão que alguma coisa eu já... Pode ser que sim, pode ser que não, mas alguma coisa eu tenho a impressão que eu já sabia, né, em outras encarnações. Aí você pega uma criança que está mais fresca no nível de poluição do HD, né? Uhum. Ela sente, ela olha um pêndulo, ela lembra alguma coisa dentro dela, né? Que a gente fala tanto de sub e inconsciente, né? Lembra, fala, olha, e começa a reavivar, né? O negócio é deixar à disposição, é ser um cristal, um pêndulo, é deixar. Está sempre à disposição. E engraçado você falar isso, porque recentemente, como você sabe, né? Teve Halloween. E aqui eles estavam. Aqui é bastante. Saem para pegar doce, né? Então é bastante cultural, né? Isso. E a gente estava conversando sobre as bruxas, né? Óbvio que vem o assunto de bruxas. E ela falou assim: mamãe, eu tenho medo de bruxa. Ela falou para mim, né? Eu falei assim, mas então, e é triste isso, né, Eduardo? Porque já tá uma criança de 7 anos, e aí tem algumas fantasias que você vê na porta de casa das pessoas, aquelas bruxas horríveis, assustadoras, com aquela risada. E eu lembro que quando eu era criança, eu já escutei muito isso. Por um período eu ri como eu gostaria de ter rido, dar risada. Olha que engraçado, português fantástico. E depois de um tempo eu lembro de escutar muito, nossa, sua risada é de bruxa. E aí, muitos anos da minha vida, eu não dei mais risada. Eu sempre falei. Hoje eu já dou aquela risada que sou eu. Tá aqui, eu dou gargalhadas, né? E aí eu falei assim para ela, filha, mas por que você tem, né? Acho que esse assunto, esse tópico hoje vai ser de filhos, que a gente está levando. Eu expliquei para ela, eu falei, filha, eu comecei a introduzir o assunto da bruxa, porque eu acho que às vezes eu não tenho um filtro e eu vou muito rápido. E eu tenho que ir mais devagar, porque talvez, apesar que eu acho que, enfim, talvez ela entenda, né? E aí eu falei para ela que bruxas eram mulheres muito sábias, bruxas eram pessoas que sabiam, porque eu também trabalho com óleos essenciais, né? Então, a gente passa. Eu comecei a trabalhar com os óleos essenciais depois que meus filhos nasceram, porque eu não queria dar antibiótico. Não que não tenha que usar antibiótico, mas a questão é: tem muita coisa que dentro de casa mesmo a gente já conseguia resolver. Então, eu fui aprender para usar com eles, porque o óleo não é somente você ir lá na farmácia e comprar um óleo. Então, assim, eu sou muito contra isso. E eu falei, olha, uma pessoa que pega um chazinho, isso era a bruxa, elas tinham conhecimento. E aí eu tive que entrar de novo no assunto da Igreja Católica, né? Então, assim, parece que aqui nessa casa, essa pessoa traz um complô contra a Igreja Católica, mas é uma informação que eu estava trazendo para ela, né? Eu falei, ela precisa saber essa informação. E aí ela perguntou, mas por que olha a pergunta dela, Eduardo. Todos os filmes que a gente assiste, as bruxas são más. Ai, Eduardo. Ah, filha. É assim, né? E aí, de novo, é a questão de trazer para o raciocínio, ponto de vista. Quem criou essa imagem que bruxa é má? Né? Existe uma resposta para isso. Outra, quem queimava a bruxa, Cíntia? Queimava por um motivo. O que era? Magista. Bruxa é magista, né? Mexe com magia, mexe com outros níveis de realidade. E isso incomodava, né? Só que as mesmas pessoas que queimaram as bruxas fazem os mesmos rituais, usam os mesmos óleos, têm o mesmo conhecimento. A questão é que ambos conhecem de magia. Ambos, tanto a bruxa como quem queimou. Só que por uma guerra de força, uma guerra de poder, quem tinha mais poder eliminou os magistas, bruxas e magos, né? Ali na região da Irlanda tem muito mago, né? Foi a última terra ali a ser conquistada, né, nesse conceito de magia, mas quem matou os magos e as magas, as bruxas, Cíntia, matou-as e cometeram esses assassinatos e queimaram-nas porque as magias não eram favoráveis ao que eles queriam. E ponto. Então você vê que não tem nada de errado com a bruxa.
E bruxa, a gente nunca sabe quem é uma bruxa. Né? A bruxa não necessariamente era fantasiada de Halloween para rua, né? Tem várias bruxas aí com poder mental incrível, sabem muito bem quem são, sabem o que estão fazendo, estão pondo para arrepiar. Né? Eu acho que a reflexão desse assunto é assim: quem queimou as bruxas fazia alguma coisa parecida do que as bruxas faziam? A bruxa que mexe com cristal, né? Não acabei de falar de cristal no Vaticano, lá, o tamanho que tem. Conhecimento é compartilhado, a questão é que não é interessante. Né? E aí, assim, por exemplo, no meu inconsciente, no passado, quando eu era pequena, já veio automaticamente risada de bruxa. Má, mata as pessoas, faz maldade. Não quero ser associada a isso. Porque foi isso que veio, né? Depois de muito Sim, tempo de estudo e conhecimento. eu lembrei, eu não sei se você lembra, né? É mais ou menos a minha idade. A bruxa do 71. Ah, Você lembra o episódio que o Chaves entrou lá no apartamento dela? Aquela coisa? Aquela imagem, né? nossa, é verdade. Lembra disso, Eduardo? É. E aquela música, aquele som para fazer a gente ficar com medo. Aí todo mundo assustado com a bruxa. Então, assim, a mídia passa tudo isso. Eu preciso explicar para minha filha essa informação, né? Dá esse ponto de vista. Fala, olha esse ponto de vista aqui também. E tira a sua conclusão. O que você acha? Não? Exato. Porque talvez tem muita gente que está assistindo aqui a gente e que tem essa mesma visão. Então, assim, tem aquele ponto de vista, tem o que a gente está trazendo agora, vai atrás das suas pesquisas e só busca informação. Eduardo, quando a gente tem a informação liberta, liberta. E tem um monte de coisa que nós estamos aprendendo ainda. E temos milhares de coisas para aprender. Não sabemos, sabemos de quase nada, na verdade, né? Nada. Mas olhar, eu acho que se tem uma coisa que eu gostaria que as pessoas tirassem dessa nossa conversa agora, porque é isso que realmente que vem para mim, assim, questione, mas não aquele questionamento de irritabilidade de você quer, porque tem aquele tipo de gente que quer provar o ponto dele, né, dele ou dela, não importa, e provar que tá certo, sabe? Então, assim, o que a gente está trazendo aqui é questione, Assim, a né? gente não tem condição, dentro do meu ponto de vista, de novo, né? A gente, enquanto estivermos aqui, Cíntia, num corpo humano, com um cérebro que está dentro de uma caixa craniana escura, e é ele que está mostrando a realidade para você, ou seja, os seus olhos captam uma frequência, um feixe de luz. Vem aqui para trás da cabeça, ele codifica aquilo lá, dá explosões de neurônios e você chama de sua realidade. Você percebe a sua realidade como? No seu qualia pessoal. Você percebe através dos 5 sentidos. Os 5 sentidos, Cíntia, é o cérebro que está contando essa história para você. Já sentiu o cheiro de vela em casa sem ter vela acesa, ou de rosa, ou de perfume, ou alguma coisa desse tipo? Então é o cérebro que está mostrando para você, se conectando e mostrando. Então, a partir do momento que você começa a entender que a realidade que você está interagindo é uma história contada pelo seu cérebro, que está numa caixa escura e não tem contato com a realidade externa, só por essa informação, eu acho que Platão tirou o mito de Platão dessa ideia também, né, da história da caverna e tal. Só por esse ponto, Cíntia, você já tem que começar a se questionar o que você está vendo e o que você está experienciando. Né? As histórias que foram contadas, que o seu cérebro, por comparação, o cérebro trabalha com comparação, né? Está trazendo para você de realidade. Então é assim, ponto de vista, nunca saberemos a verdade por um simples motivo. Não nesse plano, pelo menos, que muito mais para cima, talvez. Né? Mas nunca saberemos a verdade simplesmente porque você está dentro da visão do seu cérebro físico. Né? Então você tem a sua mente, o seu cérebro e a sua consciência. Talvez a mente seja a interligação, né, o vicis capicis da consciência com o cérebro, que forma a mente. Né? Quem vem antes, a mente ou o cérebro? A mente mora no cérebro? O cérebro mora na mente? Como que é essa discussão? Então, é assim, nenhum de nós, Cíntia, e pode ser mestre, pode ser guru, pode ter um cargo religioso, pode ser o terapeuta das galáxias, ninguém tem a menor noção da realidade. Ninguém. Tem os que buscam mais, os que estudam menos, tem as escolas, os grupinhos iniciáticos, né, que divulgam alguma informação, mas é assim, para você chegar e falar, olha, é assim, não tem como. Por isso que só o questionamento e as verdades temporárias,
vai fazer a gente subir degrauzinho, por degrauzinho, por degrauzinho. Talvez o dia que a gente passar da 4D para 5D, desencarnar, lá a gente tem um pouquinho de visão a mais, dê para aprender um pouco mais. A gente não sabe o que é Deus. A gente não sabe o que é essa realidade experiencial, fantástica, que é tudo. Está fora do nosso entendimento com essa cabeça, com esse cérebro que a gente tem. Talvez, se a gente aumentar o gradiente de informação, informação é fóton, fóton é luz, né? Se aumentar a sua iluminação, então, aqui enquanto encarnado, num segundo momento, que você vai continuar o seu processo de despertar, lá você entenda melhor o que está acontecendo. Que aqui, Cíntia, somos totalmente de olhos vendados. Estamos no escuro, tateando no quarto, procurando alguma coisa. E um contando para o outro, né? Olha, é aqui, é aqui, é aqui. Não é, porque está escuro, você não está vendo nada, você não tem a menor noção do que está acontecendo. Então, ponto de vista, né? É difícil falar, é isso, é realidade, é isso. E porque a questão do dogma, né, Cíntia, que existem nas religiões, em todas, é aquela verdade indiscutível, isso aqui não se comenta, né? No Espiritismo, por exemplo, a reencarnação não se discute, né? A volta de Cristo nas religiões abraâmicas não discute, né? Nessa parte católica, protestante, você não pode discutir dinossauro. Uma vez eu cometi essa curiosidade, né? Fui perguntar de dinossauro numa igreja, quase que me chutaram escada abaixo lá. Mas você não pode questionar, né? Aí você começa a fazer questionamento, você tem que perguntar, você tem que usar a sua própria cabeça. A grande pegada é use o seu cérebro, né, Cíntia? Tá aí para ser usado. Dói um pouquinho, é chato, é desagradável, é desconfortável, né? Mas nossa, é bom. Eduardo, é muito desconfortável, muito desconfortável. Eu lembro que eu sei, porque eu passei muito por isso no processo de expansão e continuo tentando entender, né? É como uma sensação, eu conheço algumas pessoas, é rígido, é rígido. E aí essa rigidez traz até para o corpo. Essa rigidez você traz para o corpo. Você tem a sua mente rígida, você tem as suas verdades absolutas. Algumas pessoas têm o corpo rígido, porque assim, é desse jeito, porque sempre foi assim, e sempre será assim. Sabe o que me fez lembrar daquele... Com certeza você deve saber, daquele mito. Não é um mito, na verdade, né? Tem outra palavra, mas não está me vendo agora fugindo. Do elefante, né? Quando... lá nos... Acho que foi na Índia, né? Depois você pode me corrigir, mas eu vou trazer a ideia aqui, porque talvez se vocês nunca assistiram, nunca viram essa história, eu acho bem legal, né? Eu lembro a primeira vez que eu li isso, achei muito interessante. Tinham cegos, né? E eles pediram um guru ou um mestre, não sei, pediram para eles irem tocar um elefante e falar qual que era o que eles estavam sentindo, né? O que, na verdade, não era um elefante. Não falaram para eles que era um elefante, não era isso? Me ajuda a lembrar. Não falaram que era um elefante. Falaram que toca esse item. Fala. Pela história que eu conheço, foi um rei, né? Um rei. E ele quis ver... Pegou ali 5 cegos, por exemplo, e falaram, né? Descreva como é o elefante para mim. Então, o rei via o elefante, o cego não via. O que o rei queria saber? O jeito que eles viam a vida, né? Aí um chegou na tromba e falou, olha, o elefante é comprido, assim, olha, tem 1,5 metro, mais ou menos. O outro que foi na barriga falou, nossa, parece uma bola gigante. O que foi no pé falou, nossa, parece um tronco de árvore. O que foi no rabo falou, fez alguma descrição lá parecida. Na orelha parece um abano, né? Todos estavam certos. Eu trago muito essa analogia para minha vida, Eduardo. Muito, muito. Às vezes eu não trago na rapidez que eu preciso. Por exemplo, eu poderia ter trazido isso no diálogo com meu marido ontem, eu esqueci dele. Por quê? Mas eu estou trazendo isso para vocês agora, para vocês trazerem isso. Eu vou até colocar um link abaixo aqui para vocês lerem esse relato, essa história. Porque quando a gente abre a nossa mente, pelo menos para pensar, mas será que essa minha verdade agora, neste momento, será que não é a pata do elefante? Não é todo o elefante. Então, voltando para a nossa conversa aqui agora, a gente trouxe um pedacinho do elefante aqui. Um questionamento do elefante para nós, eu e ele que estamos batendo papo, e para vocês que estão aqui assistindo. Tem um livro, Eduardo, que eu li, eu não sei se ele tem em português, mas o nome do livro é Pense de Novo. Depois eu vou procurar também, colocar o link abaixo. É Think Again. Fez
tanto sentido esse livro para mim, porque assim, ele traz para a consciência, não tem nada a ver com espiritualidade, ele é um neurocientista. Pensa de novo. Pensa de novo. Você chegou a alguma conclusão, mas pensa de novo. Talvez não é isso. Pensa de novo, pensa de novo. Eu sempre trago isso, porque para não trazer a rigidez. Rigidez de que achar que eu tenho toda a verdade, que eu sei que eu não tenho, mas a gente traz num lugar tão que chega a ser de egocentrismo, sabe, Eduardo? Tem que prestar muita atenção nisso. Muita fala. Cíntia, às vezes as pessoas ficam ouvindo a gente bater esse papo, né? Para quem chegou aqui nos 40 minutos, parece bobeira, né? Parece papo de louco. Só que é o seguinte, sabe isso aí que você está vendo no mundo? Chama-se ponto de vista imutáveis. Um joga bomba no outro por causa de um ponto de vista, guerras e tudo isso aí que você vê. Corrupção, tudo ponto de vista imutável, né? Só que tem o seguinte, Cíntia, e aí agora eu vou usar um termo religioso aqui, isso é legal, né? A gente vai questionando e vai pegando pontos também, né? Claro. Sabemos nós que temos a Bíblia, o livro mais vendido e mais lido do mundo, né? E lá tem o Apocalipse, né? O que quer dizer o Apocalipse? O Apocalipse quer dizer a revelação, né? Eu, por um tempo, Cíntia, em uma das minhas verdades temporárias, eu achava que a Bíblia era uma grande bobagem, né, por causa das questões de tradução, né? Então, quando você estuda Mauro Biglini, você vê e tal. Mas eu percebi o outro lado, o contraponto também, que tem muita coisa boa para você aprender lá, né? E uma das coisas que eu observei na Bíblia, assim, no Apocalipse, que é a revelação, é que está mais ou menos desenhado como será esse fim de ciclo da humanidade, né? A humanidade passa por ciclos, estamos sim no final, no fim de ciclo. Precisaria se aprofundar para explicar cinturão de fóton, o sol passando, né? Maior atividade solar, mais luz, as pessoas despertando. Então o sistema faz mais pressão para a gente não despertar e vamos tentando. Mas está tudo aí a revelação, Cíntia. Apocalipse quer dizer revelação. A informação está aí. Dá uma olhada, a conversa que a gente está tendo aí em aberto. A informação está aqui. Se alguém tem curiosidade em qualquer assuntinho desse, vai lá e estuda. A informação é livre. Então, assim, estamos passando pelo apocalipse, sim. Mas não aquele apocalipse do medo, né, que é implantado. O apocalipse do estudo, a informação está aberta. Esse assunto que a gente estava falando e tantos outros que a gente conversa em off aí, Cíntia, você sabe muito bem disso. São assuntos de escolas iniciáticas, né? Eu não vou citar nomes aqui, mas pelo menos algumas aí, falam exatamente isso. Por quê? Porque eles sabem, eles detêm o conhecimento, né? Isso aqui até então estava nas panelinhas, agora abriu, né? Então tem gente no YouTube, eu vou citar 2 canais para quem quiser estudar, um Educação Consciencial, eu recomendo muito que você entre lá no DG 2.0 do Lian, da turma de Educação Consciencial, são 4 anos o curso, vai dar uma base legal, que para quem já está com mais sangue nos olhos, Maria Pereda, né, Cíntia, que vem também. Então, assim, eu e a Cíntia estamos batendo um papo sobre nosso ponto de vista, mas existem pessoas aí no mundo com informações transformadoras. Sim. Aí, o que você vai fazer com isso? Né? Vai ter 2, ou você vai para cima, vai aprender, vai tentar buscar mais informação para você pensar com a sua cabeça e falar assim, olha, o elefante é isso aqui maior do meu ponto de vista. Estou pegando um pé e uma orelha aqui. Você já tem uma ideia maior que o elefante, não sabe ainda, né? Ou você vira a cara, fala que elefante não existe e segue aí. Só não esquece o seguinte, estamos no fim de ciclo. As coisas vão se apertar. Sim. Isso você não tem a menor dúvida, tá? Esses últimos acontecimentos aí políticos que tiveram, né? Esses conflitos, tem muita coisa por vir aí e as coisas vão se apertar. Então, assim, se você não estiver bem, se você não souber o que você está acreditando pela sua cabeça, se você não começar a se conhecer quem é você nesse processo, né? Quem é você, o que você está fazendo aqui, qual é o contexto desse planeta Terra, você vai entrar em parafuso. Cíntia, conta para mim, eu vou falar aqui do Brasil e você me fala do Canadá para ver se é só uma impressão que eu tenho. O Brasil, o momento que a gente está vivendo aqui, fala de Brasil, tá? É uma fábrica de deixar a gente doente espiritualmente, emocionalmente, mentalmente e moralmente. Né? Estou vendo muitas pessoas doentes nesses 4 aspectos. E o sistema batendo, está todo mundo ficando louco. O que você vai fazer? Você vai continuar escutando a historinha que te contaram? Ou você vai começar a se questionar, né, Cíntia? Nós vamos colocar nisso, ou nós vamos começar a nos questionar das nossas verdades.
Tudo que eu falei, tudo que eu penso, eu me questiono todos os dias, porque eu sei que não é a verdade absoluta, né? É muito Agora, engraçado isso, mais Eduardo. uma questão. Não, desculpa, te cortei. Não, é isso, eu encerrei, Cíntia. O que se faz com essa informação é um problema de cada um de nós. Ou vira a cara, o elefante não existe, ou quero entender esse elefante. Né? Se você entender o elefante, que é quem é você, o que está acontecendo aqui, sua vida vai ficar melhor. Inclusive financeiramente, né? Ou se não, o que eu percebo muito assim em alguns lugares quando eu vou, né? Eu fico muito em casa, eu não faço muito, não saio muito, enfim. Mas o que eu percebo? A roda de conversa sobre tal assunto e as pessoas inflamando. Vou dar um exemplo que tem acontecido aqui recentemente sobre, eu acho que deve ter no Brasil também, sobre as questões dos banheiros públicos, né? E isso assim traz um debate, Eduardo. E eu não vou botar meu ponto de vista aqui sobre isso, mas a questão é o que eu percebo disso é assim, o quanto o sistema joga jogos para deixar a gente ocupado com coisas que não são tão importantes. E aí você fica ali naquela roda de conversa e você observa as pessoas conversando, e provavelmente deve ter na mídia sobre isso, eu não leio sobre isso, mas aí você fica 5 horas, 3 horas do seu dia, e aí você vai. Como nós trabalhamos com radiestesia, você já começa a perceber a energia da pessoa mudando, o tom da voz. Duas pessoas sentadas discutindo, cada um tem o seu ponto de vista, os dois querendo provar que eles estão certos, e a energia subindo, o chakra laríngeo, todo já gritando para querer falar que não, você está errado, você está certo. E aí a gente está sendo nesse meio jogado, sendo manipulado para bater esse papo, para ficar discutindo se é correto ou errado ter esse banheiro para todos os genders usar. E ninguém entendeu o que está atrás disso. Então, aí tem duas coisas, né? Enquanto as pessoas estão discutindo, elas não estão olhando para dentro e tentando se entender, estudando, buscando informação e fazendo questionamento, né? Tá de novo, Cíntia, um tentando impor o ponto de vista em cima do outro. É isso que acontece. Futebol, religião e Chaves diz que não se discute. Já ouviu isso aí ou não? Falei de Chaves 2 vezes hoje, mas diz que Chaves não se discute, religião não se discute e futebol não se discute. E tem a política também, né? Que não se discute. Só que é o seguinte, eu discuto. E eu vou falar um pouquinho do meu ponto de vista, Cíntia. Você falou da situação, então eu já disse, né? Que são duas pessoas tentando provar o ponto de vista, então eu vou dar o meu ponto de vista, mas sem tentar provar, né? Cíntia, a coisa mais importante que a gente tem é a individualidade. Eu posso ter meu ponto de vista, você pode ter seu ponto de vista, a gente discute, entra num debate, não num embate, todo mundo aprende, todo mundo ganha, né? A partir do momento que a gente vem com essa cultura de todo mundo é igual, por exemplo, observe grandes figurões da tecnologia, eles usam aquele básico, aquela roupa básica, todo mundo roupa preta, calça jeans, percebe que existe um padrão? Principalmente nessas empresas que tem X no nome aí, e outros, né? Grandes oligarcas aí, eles andam tudo igualzinho, né? O da maçãzinha, lembra? A mesma roupa tal. Isso é um padrão que está inserido. Então, eles estão querendo tirar a individualidade de cada um de nós. Para quê? Para você ter um único pensar, para você não ser destoante. Quando você fala dessa questão de gênero, Cíntia, que tanto barulho se faz, né? Existe um projeto por trás, deixar todo mundo igual, né? E aí, Cíntia, eu vou pegar, assim, vou dar uma manchete e sair correndo, que esse assunto é delicado, né? Sabe os Greys? Os Greys, cinzinho e baixinho, né? Eles também são todos iguais e eles não têm sexo, tá? E eu vou dar... Agora o pessoal vai dar risada, Cíntia. Mas é um fato, tá? Existe um estudo de 40 anos para cá que o pênis masculino está diminuindo de tamanho. Eu vi sobre isso. Né? Então, o que acontece? Parece, dentro do meu ponto de vista, que existe um projeto a longo prazo, a médio e longo prazo, para deixar todo mundo igual mesmo. Todo mundo igual mesmo. Enquanto tivermos corpos biológicos, Cíntia, dá para tentar prestar atenção nessa mudança. Né? Ver o que está acontecendo, o que estão fazendo com a gente, todo mundo igual, individualidade acabando. Quando você tem um gado, muitos gados se comportam diferente, é difícil de controlar, né? Mas se o gado pensa igual, se veste igual, age todo dia igual,
fica mais fácil de controlar, né? Deixa nas entrelinhas aí, esse é um assunto que a gente pode aprofundar outro dia. Mas vai chegar uma hora também, Cíntia, que a gente não vai ter mais esse tipo de preocupação com banheiro, com esse tipo de coisa, né? Tirando essa individualidade. Eu estou falando sobre sexo, falando sobre a individualidade. Vai chegar uma hora que, do jeito que está indo as coisas aqui, do batidão, né? Até eu vi uma notícia hoje que uma pessoa muito interessante vai assumir um cargo muito interessante nos Estados Unidos, né? Foi nomeado agora, pegou uma secretaria bacana, né? Trabalha com Neuralink, né? Está fazendo robô parecido, está ligado com IA, né? Mais hora ou menos hora, Cíntia, e é meio polêmico falar isso, mais hora menos. Pensa que a sua vida é 80 anos, você está vivendo um pedacinho, um piscar de olho da existência, tá? Sim. E vê quanto tempo faz que você pegou o primeiro celular na mão e a tecnologia que ele oferece hoje, e pensa com a sua cabeça sobre isso. Vai chegar uma hora que não vai ter mais corpo biológico. Vai chegar uma hora que a sua consciência vai passar por uma simbiose, né? Um corpo cibernético, que tem um pouquinho de humano, mais tecnologia do que humano, tal. E aí são fitas de DNA que vão ser alteradas no seu corpo. E aí me conta, Cíntia, quando você tiver alguém pensando por você, olha, a gente voltou no mesmo assunto, Cíntia, no final. Quando a humanidade tiver consciência em corpos mistos, a IA ou uma tecnologia maior vai falar o que você tem que pensar, o que você tem que fazer. Você vai deixar? Isso é escravidão, né? Por isso que quando a gente abre uma live dessa, a gente bate muito no ponto. Tenha a sua individualidade, pense por você, observe o seu ponto de vista. É para você não perder o que você é. O jeito que você pensa está certo. Não tem comparação. É o jeito que você pensa, o seu campo de informação. Daqui a pouco você melhora, você muda, né? Se deixarmos perder esse questionamento de quem somos, como que as coisas funcionam, e questionar o sinal da cruz igual a gente, vamos virar padrão de humanidade, tudo igual, e vai ser terrivelmente controlada. Marionetes, né? Marionetes. E outra, assim, dá uma olhada em câmera de reconhecimento facial, como vem aumentando, né? Sistema de multas, como vem mudando, tal. O sistema, a menos que você pegue e vá morar no mato, né? Se você viver em sociedade aqui, você vai ser rastreado 24 horas por dia. Você já é rastreado 24 horas por dia. Total. Vai ser pior, vai ser rígido, né? Por porque, isso, vamos pensar, gente, despertar. Eduardo, esses dias eu estava conversando com meu marido, nem é só o que a gente fala mais, porque o que fala já, mas é o que a gente pensa. Cíntia, e olha só, parece que não é com a gente, né? Você for usar uma expressão aqui durante a live, você já ligou a luz amarela, né? Por quê? Porque o negócio está ficando complicado. Não se pode falar mais qualquer coisa, você ofende, né? É engraçado que é uma ofensa que é criada, Cíntia. Eu vivi bem isso daí, isso não existe no mundo normal. As pessoas se relacionam. Sabe? É lógico que a gente tem os excessos, mas os excessos quem criaram foram os oligarcas também, que escravizaram. Não foi a relação aqui embaixo, assim, entre nós. Né? Aqui funciona, a gente tem amizade, trabalha todo mundo, independentemente de raça, de cor, tamanho, peso, né? Mas o que eles implantam na gente que é o problema, a ponto da gente não poder falar aqui uma expressão, né? Que eu duvido que quem tem raciocínio se sente ofendido de alguma maneira, eu duvido. Verdade. Eduardo, a gente está a 53 minutos, então vamos falar um pouquinho, vamos dar tchau para as pessoas que estão aqui, que ficaram, né, que assistiram até o final. Então, tanto eu quanto o Eduardo somos terapeutas. Eu vou falar um pouquinho do meu trabalho, então vocês podem seguir a mim, né? Cíntia.terapia integrativa. Vou deixar o meu Instagram aqui embaixo. A gente faz o alinhamento dos chakras, trabalho com radiestesia terapêutica, não só sobre alinhamento de chakras, mas eu acho que a gente nem tocou nesse assunto, a gente pode bater um papo depois, Eduardo, a gente pode falar sobre outros assuntos, mas gostaria muito depois de conversar sobre os chakras e a importância da gente perceber e saber que não somos apenas esse corpo físico. Então, vocês não fazem ideia de quando a gente alinha os nossos chakras, nosso chakra frontal, o chakra laríngeo, da fala, quanto isso pode transformar a sua vida. Então, super recomendo você checar lá no meu Instagram, mande uma mensagem, eu sou super disponível para a gente conversar. E você, Eduardo, onde as pessoas te encontram? E eu também vou colocar o seu link embaixo para a gente bater papo. Legal, eu estou usando o Instagram, então, eduardobianchini.radiestesista, né? Também sou radiestesista, terapêutico, e assino embaixo do que a Cíntia falou. O primeiro passo para você sentir um alívio, mais clareza mental, para começar a pegar um norte,
é um reset da sua energia, né? Deixar a sua energia do jeitinho que você nasceu lá, limpinho, alinhadinho, protegidinho, para melhorar as coisas, né? Muitas das causas raízes do que você pode estar vivendo na vida, no campo emocional, está ligado nesse sistema de energia. E no meu atendimento também, Cíntia, existem pessoas e pessoas, né? Mas eu sempre tento puxar um pouquinho para o lado da consciência, do questionamento, dessa conversa que a gente teve aqui, né? Então, assim, Eduardo, estou com um determinado problema. Eu já falo assim, e por que está vindo esse problema para você? Essa é a pergunta, né? Por que está se apresentando? O que tem por trás? É aprendizado? A gente discute aprendizado, discute evolução, discute experienciação e vai até onde o atendido, o cliente, o amigo aí, quiser ir, né, Cíntia? Porque tem informações que são impactantes, né? Que é chato de ouvir, mas fazem refletir. Então, esse é o meu trabalho. Eu trabalho com radiestesia e trabalho com esses aspectos da consciência também. Legal, Eduardo. Adorei bater papo com você. A gente vai fazer mais vezes, com certeza. Agradeço muito por vocês terem assistido até aqui. Manda uma mensagem lá pra gente e questione, gente. Questione. Muito importante. Pense novamente. Pense novamente. Muito bom. Até mais, Eduardo. Tchau, tchau, Cíntia.